Novamente, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde, doutor Guilherme Nigri, doutor Alan. Boa tarde. Bem, vamos falar sobre um tema muito importante, que é a questão do compartilhamento, que eu acho que é um dos mais importantes do momento ali mesmo, que está na pele, né, igual o André da Abrinde falou recentemente, que assim, quem tem causado muita dor de cabeça e é o nosso sócio quase que majoritário, né? Que primeiro é o governo e depois os postes. Então eu tenho aqui 3 autoridades aqui que conhecem bastante do assunto e nós vamos debater um pouco sobre isso aqui, mas eu quero que cada um de vocês conheça um pouquinho do trabalho de cada um. Eu gostaria de começar aqui para fazer uma alternância. Doutor Guilherme, você pode fazer primeiro, porque aí eu coloco o Alexandre em segundo e o doutor Alan em terceiro. Gostaria que você apresentasse um pouco, falasse um pouco do Guilherme, do doutor Guilherme e dos trabalhos que você desempenha aí. Boa tarde, pessoal. Estou aqui novamente e nós vamos debater um tema muito interessante, porque esse evento de Olinda, ele nasceu de uma situação que a gente teve com a CELP. A CELP, há 7 anos atrás, começou a cortar os cabos de forma desordenada, pegando diversos provedores desprevenidos. Então, o Davi Marconi, ele veio para Pernambuco para tentar resolver. E o nosso corpo jurídico começou a trabalhar em cima disso também. E a gente fez um TAC com o Ministério Público na época e conseguimos paralisar os cortes, né, da CELP. E esse assunto, ele, de fato, ele é muito interessante, muito importante, porque ele trata-se de telecom puramente. E aí, quando a gente vai buscar a regulamentação, a legislação que trata sobre o assunto, ele vem muito antes do próprio Serviço de Comunicação Multimídia. A Lei Geral de Telecomunicações, ela é de 97 e já trazia princípios constitucionais e uma legislação muito bem aplicada para evitar todos os problemas que nós temos vivido hoje com relação a preços injustos, a discriminação dos provedores e, por consequência disso, a gente tem visto também a ocupação clandestina, o lançamento à revelia. Com isso, a gente tem um outro problema, que é a discrepância e a concorrência desleal de valores, porque nós temos, por um lado, provedores pagando nada, outros pagando alguns postes e outros pagando tudo. Então, quando a gente coloca isso na conta, o resultado final, ele, de fato, ele pesa para o lado de quem está arcando ali com o que deve pagar. E muitas vezes ele deve pagar um valor que é injusto. Acredito que muito que a gente vai falar aqui tem a ver com toda essa situação que estamos vivendo. Obrigado. Você vai fazer alguma... você já apresentou ali, já falou? Não, eu... Beleza? Bem, agora eu queria passar a palavra aqui para o doutor Alexandre, desculpa, e queria que você comentasse um pouco ali do seu conhecimento, do seu currículo e do que você tem aí a apresentar para nós. Inicialmente, boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre, eu sou servidor da Anatel, mas estou aqui na qualidade não como servidor, mas como pesquisador sobre o tema. Eu escrevi um livro sobre o tema, que é o compartilhamento de postes, problemas e soluções. Fiz uma breve apresentação, mas eu acho que é mais importante o diálogo e o debate a respeito do tema. Então, eu vou fazer só uma introdução, rapidamente, a respeito da minha experiência, para a gente já adentrar no assunto específico. Eu atuo na Anatel, já atuei como advogado e atuo na Anatel desde 2009, fiz parte do assessoramento técnico da Comissão de Resolução de Conflitos. Inclusive, eu elaborei vários modelos que são seguidos da comissão desde 2013, né? E tenho também uma formação em Direito, Economia, né? E entendo esse problema como um problema de uma certa falta de simetria
na equação preço e regularização dos postes. Como foi dito no painel anterior, nem todos os custos eles são suportados por aqueles agentes que geram esses custos. Então, esse é um dos principais problemas esses problemas é sentido como um sintoma específico com relação ao preço e com relação à regularização. Você vai passar os slides? Não precisa não? Tá. Bem, doutor Alain, fala um pouquinho aí do seu trabalho, né, da sua experiência aí com compartilhamento aí de postes. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Alain, sou da Silva Vitor, Faria Ribeiro, Sociedade de Advogados. Temos mais de 15 anos aí de experiência trabalhando com provedores em todo o Brasil. Me pediram para enfrentar esse desafio aqui hoje para falar sobre postes, né, compartilhamentos. Eu estava ali de cima, eu estava ouvindo outras palestras. Eu acho que quase todas as palestras falaram sobre postes. Posso estar sendo até leviano aqui, mas eu acho que todas as palestras, em algum momento, foi citada a palavra postes. E aí a gente tem tanta coisa para falar sobre o tema, são tantos debates, tantos desafios e algumas soluções, que um painel de 1 hora é completamente insuficiente para a gente conseguir exaurir e debater sobre tudo isso. Mas eu fiz uma apresentação sobre alguns dos principais desafios e algumas soluções que nós entendemos como possível para o mercado. Robson, se me permite, posso... Sim, por favor. Dá licença. Passador é esse aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos construir juntos aqui, vamos fazer um bate-papo aqui sobre um tema que todo mundo falou hoje, né? Sobre compartilhamento. Eu gosto de sempre começar as minhas apresentações ou as minhas palestras com uma pergunta relativamente simples, mas com muita profundidade. Quem é obrigado a compartilhar? Quem é obrigado a compartilhar? Quem? Ninguém? Ninguém também não, né, gente? Ninguém. Todo mundo é obrigado a compartilhar. Todo mundo que tem infraestrutura e capacidade excedente é obrigado a compartilhar. Então vejam, se a gente pede à concessionária para compartilhar os postes delas, mas a gente tem infraestrutura de suporte, nós também somos obrigados a compartilhar. Todo mundo é obrigado a compartilhar. E para quem que a gente pede o compartilhamento nesses casos aqui, pessoal? Para a Mãe Natureza? Essa aqui eu tirei lá no pessoal aí de Fortaleza aí, que está aí, ó. Essa aqui eu tirei lá no dia que eu fui lá em Fortaleza, ó. É uma CTO em forma de árvore. Pessoal, todo mundo é obrigado a compartilhar. Essa foto aqui em frente ao meu escritório, essa primeira foto aqui, ó. Todas as operadoras fizeram uma ancoragem ali na árvore, como se fosse um poste. Ou seja, até a Mãe Natureza é obrigada a compartilhar. Então, todo mundo que tem capacidade excedente é obrigado a compartilhar. E aí, antes da gente entrar nos desafios, soluções, algumas temáticas que eu acho que é extremamente importante, é importante a gente ter esse conceito, que todo mundo é obrigado a compartilhar. Além disso, qual é a diferença entre infraestrutura de suporte e infraestrutura de telecomunicações? Porque eu vejo muita gente falando a mesma coisa. Não, é infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. Tá, mas espera aí. Você está falando de infraestrutura de suporte ou você está falando de infraestrutura de telecomunicações? Tirando o juridiquês, pessoal,
Infraestrutura de suporte é tudo que suporta. Tudo que suporta o quê? A infraestrutura de telecomunicações. O poste, uma torre, um duto. Tem um cliente meu que compartilha um duto de petróleo. Aquilo que suporta a infraestrutura de telecomunicações, a gente chama de infraestrutura de suporte. E é legal porque na Lei 13.116, chamada Lei das Antenas, a gente tem esses conceitos, tem a separação do que é infraestrutura de suporte e o que é infraestrutura de telecomunicações. E, pessoal, muita gente acha que nós somos obrigados a compartilhar a nossa infraestrutura de telecomunicações. Isso não é verdade. Nós somos obrigados a compartilhar a capacidade excedente na infraestrutura de suporte. Bom, feitas tais introduções, eu coloquei aqui, para responder também o tema do nosso painel, né, os desafios. Quais são os desafios? Tem um dia inteiro que nós estamos falando de vários desafios aqui, principalmente na área de infraestrutura. Então, sem muita pretensão, mas tentando abarcar aqui os temas, eu coloquei 5 dos principais desafios que vocês aí no dia a dia de vocês enfrentam. Primeiro desafio, contrato extremamente oneroso, adesivo, leonino, que é um tema que nós vamos ter que, como diz o Robson, sentar e resolver, né? Nós vamos ter que sentar e resolver e ver se nós vamos conseguir uma simbiose aqui. Recentemente a gente estava lá na Enel, no Ceará, e aí eu fui falar com o representante lá da Enel que veio do Rio de Janeiro. Eu falei, não, mas tem um contrato de adesão. Ele se sentiu ofendido porque o contrato era de adesão. Eu falei, mas o contrato é de adesão. Não, o contrato não é de adesão. O contrato, ele é bilateral. Aí eu falei, tá bom, então me fala uma cláusula que eu possa alterar. Só uma. Ele olhou para o time dele e falou, qual cláusula que ele pode alterar? Eles falaram assim, nenhuma. Eu falei, tá bom, não vamos continuar o debate não. Na minha opinião, o contrato é de adesão. Além disso, não temos regras isonômicas. A Lei Geral de Telecomunicações, o princípio maior da Lei Geral de Telecomunicações, que todo mundo fala, é LGT, Lei 9472 de 97, é o princípio da competição. A Lei Geral de Telecomunicações fala 26 vezes a palavra competição. Então, se ela cita 26 vezes a palavra competição, na minha leiguice, o princípio maior da Lei Geral de Telecomunicações é a competição. Se eu não tenho regras isonômicas, como que eu vou ter uma competição justa e equilibrada? Item 2, letra B, condições de pagamento justas e razoáveis, é o que está sendo discutido aqui. Condições de pagamento, propositalmente eu não falei preço, tá? Porque é maior do que apenas o preço. Condições de pagamento. C, clandestinidade e revelia. É um problema que a gente tem. Nós vamos passar bem rapidamente aqui em cada um desses temas. E ausência de espaço. Outro dia um cliente falou comigo assim, cara, você está parecendo o Elon Musk. Elon Musk fica tentando arrumar espaço aí fora do planeta, a gente fica tentando arrumar espaço aqui no meio das cidades para ver se a fibra passa, enfim. Pessoal, existe alternativa, existe outras estratégias para a gente arrumar espaço. Tem se falado muito em redes neutras, né? A gente já falava em swap, já falava em aluguel de porta, já falava em trocar fibra, acender, alugar fibra. Existem outras alternativas. Às vezes a gente precisa buscar essas alternativas. Bom, vamos entrar um pouquinho aqui em cada um desses desafios aqui para a gente ver algumas soluções. Contrato adesivo. Só vou elencar, tá, pessoal? Se eu for falar todos os problemas, a gente não vai sair daqui hoje. Prazo de análise de projeto de compartilhamento. Apesar da norma falar 90 dias, pouquíssimas concessionárias aprovam um projeto em 90 dias. Como que vocês vão esperar o projeto ser aprovado em 90 dias e o cliente esperando 90 dias para ter o serviço? É impossível isso acontecer. Esse é um problema, é um desafio que a gente tem que enfrentar. A nova resolução está enfrentando esse desafio. Vigência. Cuidado, tem concessionária
alterando os prazos de vigência contratual, passando para 12 meses. Na minha opinião, isso causa insegurança jurídica. Por quê? Porque a cada 12 meses eu posso mudar a regra do jogo, com base no contrato. Cobrança por elemento passivo de rede. Problema que a gente está vendo aí em várias concessionárias, não só na Enel, viu, Robson? Coelba, quem é da Bahia aqui, prevê 3 vezes o valor do ponto de fixação para cada elemento passivo de rede. Trocando em miúdos, para cada CTO no poste, vocês vão pagar 3 vezes o valor do ponto de fixação. Tem alguém da Bahia aí? Tem? Quanto que está lá o poste? Estava uns 8 e pouco, 9 e pouco, né? Fazer uma continha de padeiro aí, R$10. Para cada CTO que você tem no poste, se a Coelba executar a cláusula que tem no contrato, é R$30 por elemento passivo. Na Enel, é 6 vezes o valor do poste. Lá é 11,54 vezes 6, 69 uns quebrados, dá R$70 por elemento passivo de rede. É um desafio? Eu acho que é um tremendo desafio que a gente vai ter que enfrentar. Até mesmo porque são cláusulas, pessoal, que já estão nos contratos de vocês. Vocês já assinaram o contrato de adesão. Exigência de RT e alvará antes sequer da aprovação de projeto. Tem concessionária que exige alvará e RT antes dela analisar o projeto. Mas como que ela vai solicitar alvará e RT se ela nem analisou o projeto ainda? Distinção entre compartilhamento e servidão. Alguém já teve problema com fazendeiro aí, que não deixou entrar para usar os postes da concessionária? Tem no Brasil inteiro, viu? Não é problema só seu, não. O Brasil inteiro tem esse problema. Por quê? Porque ele acha que você que tem que remunerar ele pela servidão que ele cedeu para a concessionária. Mas ele está errado, viu? A gente tem, inclusive, várias decisões nesse sentido. Distinção entre compartilhamento e faixa de domínio. DR já tentou cobrar de vocês pelo uso dos postes? DENIT, a concessionária que explora a rodovia? Não? Sim? É outro problema, é outro desafio que a gente tem que enfrentar, porque a gente está falando de compartilhamento, nós não estamos falando de uso efetivo da faixa de domínio. Nesses casos, eu até brinco nas minhas petições, que o DR, o DENIT, a concessionária, está querendo cobrar pela sombra que o poste vai fazer em dias de sol, ou o cabo vai fazer em dias de sol, a sombra que ele vai fazer na faixa de domínio. Porque não tem condição ele querer cobrar pelo compartilhamento de infraestrutura. Multa de 100 vezes o valor do poste. Alguém sabe aí qual que é o valor da multa do contrato, em caso de descumprimento, ou caso seja apurado algum poste sem projeto aprovado? Tem concessionária que é 100 vezes o valor do poste. Eu compilei tudo isso nesse tema para falar do contrato adesivo. Eu só estou elencando aqui uma parte dos problemas que várias empresas de vocês, se não enfrentaram, provavelmente vão enfrentar aí ao longo dos próximos meses, até anos, né? Não tô proliferando o caos não, viu, pessoal? Todo mundo acha que advogado adora proliferar o caos, né? Mas eu estou tentando só trazer para vocês experiências que outros locais e outros lugares, outros desafios que em outros locais as pessoas já estão passando e até mesmo vocês estão passando por esses desafios. Solução: tentar esclarecer, tentar compor. Se não compor, na minha visão, ação judicial. Para quê? Porque o contrato é adesivo. Existem regras, existem princípios de isonomia, existe a Lei Geral de Telecomunicações, resoluções conjuntas, existe todo um arcabouço, né? O Alexandre, inclusive, coloca muito bem no livro dele, todo esse arcabouço, todas as regras, jurisprudências nesse sentido. Condições justas e razoáveis. Vamos lá. Índice contratual. Até bem pouco tempo atrás, ninguém discutia índice contratual, porque o GPM, o GPDI, estava muito próximo ali, principalmente do IPCA. O que aconteceu depois da pandemia? Uma alta no acumulado de 12 meses, 38% de reajuste. E o contrato de vocês prevê o quê? GPM, GPDI. E o contrato da Oi? Quem sabe? IPCA. Ué, mas
A Oi tem uma bola de cristal, que ela já aplicou IPCA no contrato dela. O pessoal estuda as variações de índice de mercado. Posso falar para vocês que quase todos os contratos das grandes operadoras prevêem o IPCA como índice de reajuste. Elas não tiveram reajuste de 38%, 35% no acumulado de 12 meses que vocês tiveram. Eu consigo negociar a cláusula de reajuste? Muito dificilmente. Algumas concessionárias recentemente começaram a negociar, porque na nova resolução a Anatel e a ANEEL orientam a aplicação pelo IPCA. Tem inclusive um voto do Infraim, da ANEEL, que ele orienta que seja aplicado o IPCA. E temos o famoso 3,19, né? Todo mundo nem lembra o número da resolução, mas aquela resolução dos 3,19, não é assim? Ninguém nem sabe o número da resolução, mas sabe que é os 3,19. Mas o que pouca gente lembra é que é 3,19 mais atualização, viu, pessoal? O preço não é estático, não, porque se ele fosse estático é 3,19 desde 2014, porque a resolução é de 2014. Mas qual o índice de atualização? Vejam a importância da gente discutir o preço e o índice também de atualização. Jurisprudências construídas sobre a questão do preço. Preço injusto e não razoável. Artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações fala que todas as prestadoras do serviço de telecomunicações têm direito a obter o compartilhamento de infraestrutura a preços justos e razoáveis. O que é razoável para o Robson, justo para o Robson, não é para mim. O conceito é muito subjetivo. Por isso que existe o preço de referência, que é um balizador de mercado, na minha opinião. Tá? E os preços pagos pelas Big Telcos aqui, as grandes operadoras, como eu falei para vocês, são bem abaixo. Mas a gente tem perícias judiciais e temos também vários estudos que balizam o mercado. Estudos, inclusive, da LCA, que eu falo aqui para vocês, que em 2018 falou que o preço justo e razoável a ser pago seria R$1. E aí eu trago aqui, depois eu vou pedir o pessoal para compartilhar aí com vocês. Lá em Minas a gente fala que a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então eu tenho que mostrar aqui, ó, vários contratos aqui de várias concessionárias, inclusive fiz questão de trazer da CELP, da Coelba, da CEMIG, mostrando os preços que são pagos. Aqui, ó, Oi, 2,69, esse aqui é da CEMIG com a Prodabel, contrato recente, 3,76, vários contratos que a gente demonstram que não existe isonomia de mercado, ok? E aí eu trago também aqui para vocês, bem rapidamente, pessoal, só para mostrar a importância de discutir o índice, porque se eu pegar o preço de referência 3,19 e atualizar ele com o IGPM, eu vou achar 6,77. Mas se eu pegar o próprio preço de referência e aplicar o IPCA, eu acho R$ 5,05. Nós estamos falando ali de R$ 1,72 de diferença por poste. Faz diferença aí na conta de vocês? Eu acho que sim. O item 3 aqui, pessoal, clandestinidade e revelia. Uma coisa muito importante que eu gosto de dizer, eu não sou a favor de clandestinidade e não sou a favor de revelia, tá? Mas eu tenho a convicção que o preço extorsivo, abusivo, ele remete para a clandestinidade e para a revelia. Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Exemplo, na Copel no Paraná, nós não temos discussão de preço lá, porque sempre a Copel aplicou o preço de referência. Lá a gente tem outras discussões, né, Marcelo? Mas preço não se discute no Paraná, porque a concessionária aplica o preço. Inclusive os próprios provedores fiscalizam os postes, tá? Na hora que entra um player novo, o provedor fiscaliza o poste. Pessoal, serviços essenciais, como são os serviços de vocês, telecom, internet, inclusive decreto 10.282, decreto presidencial de 2020, lei geral de greve de 79, já determinava que os serviços de vocês são essenciais. Mas ser essencial não quer dizer que a rede é intocável, tá? Não quer dizer que vocês não correm o risco de sofrerem cortes nas redes de vocês.
Muita gente me fala isso. Não, doutor, é serviço essencial, tem medo de um não? Se cortar, eu vou lá, vou falar com o serviço essencial, atendo ali um posto de saúde, que seja, e toco a vida. Cuidado. Ausência de fiscalização da companhia, como já foi falado aqui, demora na solução pela Anatel e ANEEL, como já foi falado aqui, isso gera clandestinidade, gera revelia também. Mas tem um fator que eu acho que é muito interessante, que vai começar a acontecer, e eu já estou comentando com alguns mais próximos, que é a autorregulação de mercado. Principalmente com o movimento de consolidação. Muitas empresas que são regulares já estão, inclusive, acionando outras empresas que são irregulares. Competição de mercado. Vai entrar para brincar no mercado? Vai ficar fora. Não vai ter mais espaço, pessoal, para redes irregulares. Por todo o movimento que a gente está vendo, da Anatel, ANEEL, concessionárias, Ministério Público, PROCON, prefeituras entrando no cenário, tem prefeitura já querendo legislar. Todos esses cenários nos mostram, na nossa bola de cristal, que não vai ter espaço mais para irregularidade, clandestinidade, para ocupação à revelia, principalmente com a consolidação de mercado. Outra coisa, eu gosto muito, Robson, já estou acabando já, falta só mais um slide. Eu gosto muito de uma frase do Droander, e ele fala o seguinte: tem muita gente que tem uma Ferrari em casa, mas não tem o registro dela. Alguém se identificou aí? Tem muita gente que tem uma rede linda, com fibra não sei do que, da Furukawa, com CTO da mais sofisticada possível, a ONU maravilhosa, a OLT linda, nossa, tira até foto da rede, né, da colocação da fibra, mas não tem registro nenhum da rede deles. É a mesma coisa de ter uma Ferrari e não ter a licença da Ferrari. Você não consegue vender, você não consegue dar em garantia, você não consegue negociar. Se chegar um player querendo comprar a sua empresa, você vai vender qual ativo se ele não está registrado? Pessoal, uma coisa puxa a outra. Então a gente tem esse cenário aí de clandestinidade e revelia, que é um desafio que nós vamos ter que enfrentar também, né? Temos já decisões de PROCON, lá no Paraná a gente teve uma decisão agora do PROCON. PROCON entrou com uma ação contra a empresa que comprou a Copel Telecomunicações, com uma ação administrativa na prefeitura local, proibindo a empresa de passar fibra na cidade. A prefeitura deu a decisão, está proibido passar fibra na cidade, a empresa. Ela não tem um projeto. Vocês acham que é só as pequenas empresas que lançam redes irregulares? As grandes também fazem isso. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, assim que a gente fala lá em Minas. Vai fiscalizar, vai ter que fiscalizar todo mundo. E o último item que eu coloquei aqui, dentro desse desafio de criar itens para falar de desafios, é a ausência de espaço. Sabemos que o poste é finito em termos de pontos de ocupação, mas, pessoal, existe outras alternativas, já foi falado aqui, inclusive. Vejam bem, aluguel de fibra, swap, aluguel de portas, tem gente fazendo contrato, alugando portas de outros. O Ronaldo Couto mais cedo falou que tem gente que constrói rede, coloca a caixa lá de atendimento do cliente, mas ele não tem nenhum cliente lá. Por que você não vai alugar a porta para o outro cara? Existem outras alternativas no mercado que não somente ocupar o poste de forma irregular, sujeitando vocês a terem um corte ou uma indisponibilidade ou até mesmo um prejuízo para a empresa de vocês, os contratos que vocês têm em vigor. Pessoal, tem gente compartilhando canais ópticos dentro da fibra. Tem gente compartilhando lambda dentro do canal óptico que fica dentro da fibra. Tem estratégia, tem como vocês continuarem. Tem vida após o 5G, viu, Robson? Existe vida após o 5G, na fibra ainda.
Existem várias e várias outras questões. E para finalizar, pessoal, essa fala inicial, existe uma oportunidade. Isso foi muito falado aqui. Qual é a oportunidade? A oportunidade é as empresas que têm redes regulares têm a Ferrari registrada. As empresas que têm rede regular pode começar a ofertar o compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Você pode ser uma operadora de rede. Não vou falar rede neutra não, porque não tem como falar que a empresa é neutra. Mas você pode ser uma operadora de rede semineutra. Por que não? Não é oportunidade de negócio? Mas você tem que ter a sua Ferrari registrada, porque senão você não vai conseguir ter uma oportunidade de negócio. Então, se você já tem um projeto, já tem um contrato em determinada localidade, você pode ser remunerado por isso. Bom, desafiante trazer os temas aqui. Vamos debater aí, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Alain. Agora, depois da sua apresentação ali, eu como provedor agora, que eu já estou revoltado. Mas eu acho que foi importante alguns temas você colocar, porque eu sempre gosto de enaltecer, né? A gente tem aqui dois dos principais advogados do nosso setor, que defendem os provedores ali todos os dias, né? Que é o doutor Guilherme Nigri, doutor Alain. Então, assim, só eles sabem, eu acho que eles são termômetros, né? E vai ser isso que nós vamos estar debatendo sobre isso aqui, do que vem acontecendo no país. Mas eu gostaria de iniciar algumas perguntas, e o nosso tema é sobre conflitos e soluções. E eu achei interessante, eu até fechou aqui a... Bem, doutor Alexandre, você recém lançou um livro, né, falando sobre o compartilhamento de postes. Pegando um gancho disso que o doutor Alain falou, que nós conversamos com o nosso presidente Baigorre, que a gente vem debatendo, doutor Alexandre, com a sua experiência que você tem com esse tema ao longo dos anos, você acha que existe uma possibilidade da gente criar, às vezes, um meio termo? O que a gente, pela sua história, o que você acha que a gente pode contribuir e pode mudar para que a gente tenha uma solução para esse problema? Para que não tenha essa discrepância, que tenha essa diferença entre operadoras e provedores, que a gente tenha o preço justo e razoável. Pela sua experiência, o que você acha que pode nos ajudar em relação a isso? Eu gostaria de aproveitar essa pergunta, que é justamente aquele tópico específico da minha apresentação. Teria como projetar rapidamente? Sim, claro. Vai ser bem rápido, por favor. Produção, poderia... Produção. Apresentar, colocar minha apresentação? Isso. Pode passar, por favor? Tem um... Então, a questão que o doutor comentou, o doutor Alain, é uma questão, eu acredito que seja vários sintomas a respeito de um problema principal. O problema principal nesse mercado específico, que é de infraestrutura de acesso, inclusive que essa questão, essa terminologia infraestrutura de acesso, como bem pontuou, ela é integrada por diversos outros mercados, como dutos, torres, as caixas de passagem. Então, o poste integra esse mercado maior, que é de infraestrutura de acesso. E qual é o grande problema da questão dos postes, desse mercado de postes? É justamente a ausência de simetria nessa equação, preço e regularização, e simetria das posições entre prestadora e distribuidora de energia elétrica. Aqui eu vou dar um exemplo do bombeiro hidráulico, né, do encanador que vai à sua casa. Se ele cometer algum erro, né, se ele executar um serviço ruim, logo o morador da casa vai perceber que existia um problema. Então, ele criou um risco, criou um custo, e esse custo ele vai ser suportado pelo próprio profissional.
Isso acontece também com os provedores de internet. Então, se você não presta um bom serviço, se o preço não é coerente, se a atividade não está sendo atendida de acordo com o consumidor, o que o consumidor vai fazer? Vai desligar a internet, vai rescindir o contrato e você, no limite, vai sair do mercado. Então, se o provedor, se vocês profissionais não atenderem os seus clientes da forma esperada pelo seu cliente, o que vai acontecer? Você, no longo prazo, vai ser tirado do mercado, já que existe uma competição, já que existe uma possibilidade de escolha e já que aquele risco, aquele custo nessa equação é suportado por você mesmo, como provedor de internet. Aconteceu alguma coisa, produção? No mercado de postes existe um desequilíbrio. E são vários desequilíbrios. O primeiro desequilíbrio é com relação à ocupação irregular. Aquele que ocupa de forma irregular, a revelia ou de forma clandestina, ele gera um custo, um risco, que de certa forma é suportado por todos, inclusive suportado pela distribuidora. Então, é um custo que é socializado. No curto prazo, aquele que ocupa de forma irregular pode até se beneficiar, mas no longo prazo, como bem pontuou o Dr. Alain, ele não vai ter condições de negociação, ele vai ter um grave problema de crescimento e vai ser, em alguma medida, descoberto. E vai ter que sofrer as sanções em razão da sua irregularidade. Mas no curto prazo, esse ocupante irregular, ele gera um custo social que é suportado por todos. Outro elemento de desequilíbrio nessa relação é o potencial uso abusivo do poder de mercado. Isso vocês sentem na pele de forma bastante clara, e é a questão da detentora da infraestrutura, que é a distribuidora de energia elétrica, ela ter a condição de fixar o preço. Então, ela impõe o preço de acordo com as condições do mercado, que ela mesma dita. Por quê? O poste é uma infraestrutura essencial. É uma infraestrutura essencial, porque não existe outro meio de suporte economicamente viável, e também porque ela é a única detentora da infraestrutura na localidade. Ela é monopolista naquela região. Então, ela tem a condição de fixar todas as condições regulamentares que eu digo dentro do contrato, cláusulas regulamentares e cláusulas de preço, para que você possa aderir ou não. Então, existe um desequilíbrio nessa relação. E existe um outro desequilíbrio manifesto aqui, que foi discutido no painel anterior, que é com relação à modicidade tarifária. A reversão de quase 60% daquilo que o provedor paga, isso vai para a modicidade tarifária. Pode até ser uma pergunta com relação à questão em debate, o porquê dessa regra. Ela está elencada numa regra específica com relação, uma regra geral de concessão, que todas aquelas rendas e receitas advindas da concessão, que não são relacionadas especificamente à atividade de distribuição de energia elétrica, parte dessa receita, segundo a lei, deveria ser revertida para a modicidade tarifária. Mas existem, sim, vias e recursos necessários e possíveis para que essa modicidade tarifária não incida. Essa reversão para o setor elétrico, porque, na verdade, o setor de telecomunicações está, de certa forma, subsidiando o setor elétrico, sendo que o consumidor é o mesmo. Então, diante desse desequilíbrio, o que acontece? É necessário uma intervenção necessária. Uma intervenção administrativa, uma intervenção do regulador, ou então uma intervenção do Poder Judiciário, ou então uma intervenção por via da arbitragem. Todas essas questões, lógico, o tempo não vai ser possível, mas eu remeto ao meu livro que escrevi sobre isso e estou aberto para contribuições
e sugestões a respeito do tema. Aqui eu coloco o QR Code específico do meu LinkedIn e aqui o QR Code do meu livro, caso vocês tenham interesse. E também, depois desse painel, eu vou estar ali um pouco mais à frente, disponível para que vocês possam conversar comigo, ou alguém que quiser também ter acesso ao meu livro, eu vou estar ali disponível para vocês. Muito obrigado. Eu aconselho vocês a se inteirarem mais do assunto, porque às vezes vocês só sabem que estão pagando caro, só sabem que tem parte da rede regular, mas às vezes vocês não conhecem de leis, da teoria e da prática. E eu aconselho ali a vocês conhecerem o livro, né, estudarem ele, porque tem riqueza, tem muito conteúdo ali, para que vocês possam estar também nos auxiliando, nós, associações, líderes, até mesmo os advogados, doutor Alain e doutor Guilherme, quando vocês forem pedir a eles alguma defesa. Então, por isso que eu venho defendendo, pessoal, estude aquilo que vocês estão brigando e participe. Então, eu gostaria que todos depois ali, cara, conversassem com o doutor Alexandre e conhecer um pouco do trabalho e a experiência dele. Bem, doutor Guilherme, você quer fazer a apresentação para a gente poder estar arredondando para abrir algumas perguntas? Quero sim. Podia pedir o pessoal para colocar? Produção, pode colocar do doutor Guilherme? Ele vai colocar ali. Acho que eu já posso começar falando aqui para a gente... Sim. Pode colocar na segunda tela, vai ser só a segunda tela. Eu trouxe aqui, eu gosto muito de simplificar as coisas e gosto de explicar para os nossos clientes de forma muito tranquila como o mundo jurídico funciona, como isso é aplicável no dia a dia deles, porque eu vejo que eles se sentem confortáveis quando eles passam a entender o porquê das coisas, o porquê que a gente tem algum tipo de reflexo na sociedade. Então, eu fiz aqui uma espécie de mapa mental, trazendo aqui um resumo do arcabouço jurídico, porque eu entendo que esse arcabouço jurídico ele está muito pronto, muito preparado, ele traz situações que nos dá condição, de fato, de brigar por vocês, né? Como eu falei inicialmente, a Lei Geral de Telecomunicações, que ela vem antes do FCM, antes do provedor como ele é visto hoje, que ele tem a própria rede e ainda faz o serviço de conexão à internet, que isso veio acontecer depois de 2001, ela já trazia aqui alguns princípios constitucionais, como da livre competição, da repressão ao abuso do poder econômico. Isso a gente vê demais acontecendo, né? Então, ela, no artigo 5º ela traz isso, no artigo 6º ela traz o princípio da livre, ampla e justa competição entre todas as prestadoras. Será que a gente está com uma competição justa? Doutor Alain trouxe aqui anteriormente a discrepância de preços, uns pagando muito mais, outros pagando menos. A própria Lei Geral de Telecomunicações, ainda bem profunda, como o doutor Alain falou, ela exaustivamente ela traz essa questão da justiça. Ela fala que não pode ter discriminação de preços, não pode ter condições injustas, sempre tem que ter, e esse termo é muito repetido, não só na lei, mas nas resoluções, a questão do preço justo e razoável. E é nisso que a gente precisa se apegar, nesse arcabouço jurídico. Em 2001, quando a Anatel criou o Serviço de Comunicação Multimídia, logo em seguida ela trouxe também a Resolução 274, que ela veio trazendo mais consistência ainda à Lei Geral de Telecomunicações. Ela falou ali de não ter discriminação, estava nascendo ali diversas empresas que teriam rede de telecomunicações, e ali ela fala novamente preços justos e razoáveis. Tanto é dito, em todos os momentos, o doutor Alain falou, todo mundo fala dos 3,19, mas de onde que saiu esses 3,19? Não sabe nem o número da resolução, que é a resolução 04, a resolução conjunta Anatel, ANEEL. Houve um estudo exaustivo ali,
Inclusive, no seu artigo 11, fala que teria um prazo de 10 anos para tentar equiparar os preços que as operadoras, né, as BIG, com os provedores. Nós não chegamos nos 10 anos, e pelo contrário, nós não estamos reduzindo a discrepância, a gente só está aumentando a cada dia. Então nós precisamos sim, diante de todo esse arcabouço jurídico que nos dá toda a segurança jurídica, pleitear por preços justos e razoáveis. Como não bastasse, logo em seguida veio a lei das antenas, e ela falou, gente, inclusão digital, universalização de acesso à internet, são princípios, e tudo isso com preço justo e razoável, porque a internet sim é essencial. Não é por isso que vocês estão isentos de sofrer cortes, mas ela é essencial. A inclusão digital é necessária, e ela muda a vida das pessoas. E, mais uma vez, ela traz a condição de preço justo e razoável. Então, nós temos todos esses problemas que o Dr. Alan trouxe, né, que os contratos são injustos, a concorrência é desleal, existe um excesso de cabos nos postes, como nós vamos fazer? Acho que é legal debater isso. Vamos compartilhar a infraestrutura, vamos trabalhar com redes neutras, semi-neutras, ou, enfim, outros meios que a gente consiga compartilhar para que também as nossas ruas e as nossas paisagens também não fiquem tão danificadas com a quantidade abusiva de cabo que tem. E, atualmente, realmente concordo, a gente teve um grande problema, e a gente tem debatido isso muito na Justiça por conta do índice da inflação. Então, a gente teve, sim, um aumento de preço vertiginoso, mas tudo isso a gente consegue reverter na Justiça. Com relação ao preço, volto a repetir, justo e razoável, está aqui, eu trouxe de forma... Nossa, isso está horrível. Mas eu trouxe aqui, depois eu passo para vocês, tá? Aqui uma... Distorceu. Eu trouxe aqui para vocês um breve histórico do arcabouço jurídico, né, começando ali com a LGT de 97, depois a gente veio com as resoluções que é 2001, 2014, a Lei das Antenas 2015, e a gente está aí com toda essa ferramenta, todo esse arsenal jurídico para lutar em prol do benefício de vocês, para que vocês entrem no mercado para brincar de forma justa, com preços justos e razoáveis. Muito obrigado. Engraçado, Guilherme. Doutor Guilherme, eu escuto muito essa frase, justo e razoável. Quem levanta a mão para mim aqui e fala que isso realmente é justo e razoável, levanta a mão. Ninguém. Eu vou falar algo aqui que, assim, se eu for processado, eu tenho 2 advogados aqui para me defender. Mas, pessoal, vocês sabem por que uma das pressões que eu imagino, e eu ouvi isso, não vou falar de onde, mas de alguns... pessoas de dentro das concessionárias de energia, porque existe um estudo há alguns anos que o setor de energia vai perder mais de 40% do seu faturamento do setor energético. Vocês sabem por que eles vão perder? Por causa das fazendas fotovoltaicas. E aí o que acontece? As concessionárias de energia, no meu entendimento, do Robson Lima, é que os seus investidores, porque existem os investidores por trás das concessionárias, que eles têm que recuperar esse prejuízo de alguma forma. E algumas concessionárias estão sendo inteligentes. Elas estão investindo em redes OPGW, elas estão fechando parcerias com operadoras, com provedores, e estão desenvolvendo o seu crescimento no setor telecom. Mas outras estão focadas nesses aumentos abusivos. Igual o colega ali, Cláudio, falou de Ceará, que eu venho acompanhando lá com o Roberto e com todos lá, né? A Abramu está sendo solidária com vocês lá, estamos apoiando, ajudando. Inclusive, o doutor Alan, né, fez um documento importantíssimo lá em defesa dos provedores do Ceará. Então, assim, eles estão perdendo isso e estão buscando. R$70 por valor de poste é um absurdo. CTO. 3,19, doutor. Hã? CTO. CTO, falei o quê? Valor do poste. Desculpa, R$70 pela CTO é absurdo. 3,19 pelo valor do poste é outro absurdo. Entendeu? E fizemos pela primeira vez, para quem não sabe, um movimento onde estão todas as associações e até a Conexis,
que é a Associação das Operadoras, que nos procuraram para unir forças. E eles têm um estudo, pessoal, Cláudio, eles têm um estudo, para você ter uma noção, fizeram um estudo com os maiores especialistas na área de engenharia e apresentaram para a ANEEL que o valor justo e razoável seria R$ 1,12 pelo valor do poste. Agora, vocês acham que é justo você pagar 8, 10, 12, 15 reais, 70 reais pelo valor da CTO e demais coisas que eles estão colocando nos seus contratos leoninos, que o doutor Alain citou, essa questão aqui da isonomia, de muitas coisas que o doutor Guilherme citou também. Então, assim, eu acho isso meio abusivo. Então, eu queria fazer uma pergunta rapidinho para cada um, que a gente tem 10 minutos. Doutor Alain, em relação a essa questão dessa discrepância, você acredita que se a gente desenvolver um trabalho para fazer um valor justo, realmente justo, acabar com a clandestinidade e os postes que não são declarados, se tivesse um valor justo desse, todas as concessionárias do país iriam faturar muito mais do que faturaria hoje? Ô Robson, muito boa a sua pergunta, tá? Mas antes de responder a sua pergunta, eu acho interessante a gente falar também de um princípio, que eu acho que pouca gente fala desse princípio, que é um princípio para qual foi feito a questão do compartilhamento de infraestrutura, que é a questão que o compartilhamento de infraestrutura ele não pode servir para gerar lucro para a concessionária de energia elétrica. A gente já tem, inclusive, doutrina, jurisprudência nesse sentido. Ele tem que servir meramente para subsidiar os custos da operação da companhia de energia elétrica. Então, existe um princípio que fala que o compartilhamento, os custos, o recurso recebido pelo compartilhamento, ele não pode servir de lucro para a concessionária, mas meramente para subsidiar a operação da concessionária. Trocando em miúdos, qual é o custo da concessionária em permitir o compartilhamento? Aprovar o projeto? Porque o poste, acho que são vocês que trocam, né? Estou enganado? Não, né? Quando precisa, são as empresas que trocam. Qual seria o custo da empresa concessionária? Quantas vezes o poste é pintado, é reformado, doutor Alain, a cada 10 anos ou a cada 20 anos? Eu tenho uma perícia, Robson, no estado de São Paulo, tem uma perícia no processo judicial, que o perito chegou lá, a CPFL falou que ela tinha um custo de troca de poste. Constou na perícia, inclusive, um custo de troca de poste. Aí ele falou, você troca o poste? A cada 10 anos a gente troca o poste e tal. Quando o perito chegou, tinha a data no poste, 1970, era o mesmo poste, a perícia não tem um ano, ficou quase 50 anos o poste lá. Mas como é que você troca o poste? Se tem 50 anos que está o mesmo poste aí. Então, é uma coisa a se analisar também dentro de todo esse cenário, tá? Eu não estou falando que o preço é o único problema, não. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem um grande desafio de encontrar um equilíbrio, como o Alexandre bem colocou, que na verdade a gente tem que encontrar um equilíbrio, é um ecossistema, a gente não tem como matar a galinha dos ovos de ouro, ela tem que continuar cedendo ouro para a gente, que é o poste. Mas também, esse ovo tem que ser compartilhado de forma isonômica com todo mundo. Eu acho que encontrar esse equalizador, na minha opinião, é difícil, mas é possível encontrar. Eu estava conversando com o Alexandre antes, até respondendo a sua pergunta, se a gente partisse por uma questão de tarifação, mas com condições bem descritas de como chegar a esse preço, e se esse preço for pago por todo mundo, isso seria uma regra isonômica. Não só pelas pequenas, mas pelas grandes também. E só para finalizar, Robson, respondendo a sua pergunta, que eu acredito muito nisso, eu uso muito a questão da analogia do pedágio.
Quando a gente vai passar numa rodovia que é pedagiada, uma concessionária que explora uma rodovia, existe um preço para passar nessa rodovia pedagiada. Vamos imaginar que você São a localiza com, sei lá, 200 carros, eu sou um reles mortal com meu ninho e uma escadinha em cima dele. O preço que a localiza paga para passar no mesmo pedágio com 200 Unos é diferente do preço que eu pago para passar com meu único Uno na mesma infraestrutura? Não. É a mesma tarifa. Por que no Porsche é diferente? Sendo que o bem é do Estado. O bem está com a concessionária. Ele inclusive, é um bem reversível ao fim da concessão. Se é um bem do Estado, assim como a estrada também é do Estado, mas só está com a concessionária que administra a rodovia por um período específico, eu defendo que teria que ter um preço tarifado único, isonômico para todo mundo. Aí seria justo e razoável, porque, como eu falei, desculpa a expressão, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se determinar que é R$5, é R$5 para a empresa A, B, C, e para a Oi, para a Telefônica, para todo mundo. Aí é competição e pé de mercado. Aí eu acho que a gente conseguiria encontrar um equalizador bacana. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui para o Alexandre. Alexandre, se falou muito de PCA. Você é um especialista nessa questão de compartilhamento, IGPM e PCA. Você teria uma resposta pelo seu conhecimento, por qual razão, às vezes, que as concessionárias, eles não criam todos no mesmo formato, a operadora e provedores? Por que existe essa discrepância? É porque eles são grandes, eles dominam o mercado? Essa questão de PCA e GPM, se a gente for olhar, é muito sério. A porcentagem que teve de aumento em questão de GPM, para mim, é gravíssima. Você acha que teria uma solução para criar uma isonomia em relação a isso, pelo seu conhecimento? Eu vou aproveitar, inclusive, a resposta para complementar, a resposta do Dr. Alex para complementar. Eu gosto muito de usar as terminologias que sejam mais adequadas ao nosso caso, né? Então, a gente está discutindo aqui o preço do compartilhamento. No meu entender, a natureza jurídica não seria preço, seria indenização. Por que a prestadora paga uma indenização à distribuidora? Porque é necessário haver uma correspondência do custo para a distribuidora com aquilo que a prestadora paga. Mas aí, só no finalzinho, eu vou polemizar, né, com relação a essa questão. Não existe um único preço. Não pode existir um preço único. Por quê? A indenização, ela deve ter uma correspondência com relação a todos os custos suportados pela distribuidora. E um elemento do custo é a fiscalização que a distribuidora tem que fazer com relação àquele ativo. Então, em regiões de grande saturação, a fiscalização precisa ser mais ostensiva. Então, nesse caso, a indenização, por isso que eu achei que é polêmico essa questão, a indenização paga pela distribuidora, ela seria maior. Não por conta da escassez, não é uma regra econômica de oferta e demanda. A gente tem que pensar o seguinte: diante de uma doutrina da Essential Facility, né, da questão da infraestrutura essencial, a gente não trabalha com regras de competição. A gente trabalha com regras não de livre negociação, mas de direção por meio de práticas tarifárias. Então, esse ponto que você colocou é extremamente essencial. Por que uma distribuidora usa um índice e o outro usa outro índice? Não deveria existir isso, porque a indenização deve corresponder a um custo e essa indenização deveria ser fixada pelo próprio órgão regulador. Por que eu falo tanto da questão da simetria? Por que há um problema, um equívoco com relação à simetria? Porque existe um emaranhado de competências que atrapalham a definição da responsabilidade. É a Anatel ou a ANEEL? É a distribuidora ou a prestadora? De quem é a responsabilidade? Diante desse emaranhado, ninguém assume o filho. E há esse problema, né? Então, a questão é o seguinte: existe a necessidade
da fixação de tarifas para tratar sobre esse tema. E são tarifas moduladas a partir de custos que são regionais, que são locais e de acordo com a regularização. E quem é responsável pela regularização? Aí eu coloco, né, como estudioso, não estou falando como servidor da Anatel, mas como estudioso do tema, quem é responsável pela regularização é a própria distribuidora. Se eu falasse isso na ANEEL, eles subiriam na cabeça, na cadeira, na mesa, né? Quem é responsável pela regularização e fiscalização é a distribuidora, não é a Anatel, não é a ANEEL. Por que ele é responsável? Porque ela é gestora desse bem, que é um bem público, que é afetado a um serviço público, mas não só a um serviço público, ao serviço de distribuição e também ao serviço de telecomunicações. Então, o bem é um bem público e é afetado aos diversos serviços públicos que ele serve. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal aqui. Então, a ANEEL, ela é responsável, o poste é responsabilidade dela, então ela que tem que administrar isso, certo? Pessoal, levanta a mão para mim aqui, quem já teve ao longo dos anos o seu cabo danificado por uma concessionária de energia, levanta a mão, por favor. Mas eles não têm um conhecimento, não detêm um conhecimento, não deveriam proteger esse bem? Então, assim, Nigre, aproveitando aqui que está no final, você concorda com esse posicionamento? Acho que o Alexandre colocou aqui um posicionamento teórico em cima do conhecimento. Eu sou um cara aqui que subi em poste a minha vida inteira, então eu detenho conhecimento prático. Mas essa questão, no ponto jurídico ali, porque algumas coisas ali eu discordo dele. E você, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Que você nos defende, né? Não, então, o que eu penso sobre isso, todo esse problema, e está sendo discutido. Isso. Né? Essa discussão está sendo levada pelos órgãos competentes, e entendo até que tudo isso que está acontecendo hoje, no meu ponto de vista, foi omissão das agências reguladoras. Perfeito. Tá? A ANEEL, ela se omitiu no que deveria agir, e a Anatel também. Então, hoje, a única solução que eu vejo, assim, seria realmente fazer um termo de ajustamento com todos os provedores, um mapeamento de todo mundo que ocupa os postos, seja de forma clandestina, seja, né, de forma clandestina A revelia. E a revelia. E chamar para o ajuste. Você tentou fazer isso em Minas Gerais com a CEMIG, tentar fazer esse acordão com a CEMIG, mas sem expor os provedores, porque a gente sabe que, de um lado, eles estão protegidos legalmente, por conta de toda essa questão que não é trabalhada de forma justa e razoável da livre competição, mas, do outro lado, ele também está errado, a partir do momento que ele lança ali seus cabos de forma ilegal. Alan, estou vendo que alguma coisa te fez você levantar aí. O que você tem? Não, é porque eu achei interessante o que o Alexandre falou sobre a questão da infraestrutura, fazendo uma analogia à estrada, né, e até o poste. E aí eu concordo com o Alexandre na hora que ele fala que o bem ele tem inúmeras funcionalidades, ele serve para inúmeros setores ao mesmo tempo, né? Como a estrada, por exemplo, ela não serve só para passar carro, ela serve para subsidiar saneamento básico, para subsidiar vários outros serviços que são de interesse público, são serviços essenciais. Mas casa um pouco com isso que eu falei aqui, Robson, que o Alexandre colocou, que na estrada, quando você tem um valor de pedágio, não é o mesmo valor com todas as estradas. Quando a gente sai de Minas e vai para o Rio, a gente paga um valor de pedágio. Mas quando a gente sai de Minas e vai para São Paulo, a gente paga outro valor de pedágio. Mas é um único preço para aquilo que vai ser usado de determinada estrada. Moto é moto, paga o mesmo preço, carro é carro, paga o mesmo preço. Então, eu acho que a gente pleiteia, nós como setor de telecomunicações, eu me incluo aqui nesse setor, é que a isonomia seria nesse sentido, de que se eu uso a infraestrutura da mesma forma que o meu competidor, o meu player usa, eu teria que pagar o mesmo preço que ele. Mas o que o Alexandre colocou ali casa totalmente com o que eu penso aqui. Não, a gente está chegando, assim, porque esse papo, eu acho que, né, doutor Alan, doutor Guilherme e doutor Alexandre, esse assunto era para durar no mínimo 6 horas.
para discutir. Principalmente que a gente tem 2 advogados que falam muito, e tem um moderador que fala muito também. Então, assim, essa turma aqui, Alexandre, então é turma que conversa muito. Então, por quê? Porque é um assunto muito polêmico. Mas eu gostaria de agradecer, doutor Alain, pelas suas explanações, doutor Guilherme também, doutor Alexandre, gostaria reforçar aqui, comprem o livro, aprendam um pouco mais sobre o compartilhamento, que ele tem uma riqueza muito grande. Você já leu ele, né, doutor Alain? Estou quase acabando. Está quase acabando, né? Já leu, doutor Guilherme? Sim, eu comprei recentemente, ele me mandou o link. Então, siga o exemplo dos seus advogados ali e entenda um pouco mais do assunto para poderem debater com eles mesmos, porque nem sempre eles vão ser a voz da razão também. Então, é bom a gente ter o conhecimento. Estou certo, pessoal? Tá certo. E assim, pessoal, gostaria de agradecer vocês terem ficado um pouco mais aqui, já excedeu o tempo. E queria passar uma mensagem para vocês: participem mais. Vocês que ficaram até agora aqui, vocês não sabem a importância do que é debater sobre esses assuntos importantes. Busquem conhecer as associações locais, as nacionais. Se vocês não são associados, se filiem em alguma associação, ou a Abramult, a Abrint, Rede Telesul, a Probaía, cada um dos seus estados. Entendeu? Eu falo muito, se for por causa de R$150, eu como Abramult, eu isento a taxa suas. Se for faltar para vocês R$150. Mas nós, associações, não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com a participação de vocês participarem. Vocês não sabem o que nós defendemos para vocês. E, para finalizar, na próxima eleição, votem certo. Robson, o pessoal falou que a gente tem tempinho para perguntas aqui ainda. Isso. Se puder, é o seguinte: alguém tem alguma pergunta? Quer fazer uma pergunta aí para os convidados? O colega aqui, tem um outro aqui. 3 perguntas, fechou. Tem um microfone ali só para perguntar para a gente encerrar. Já está no final mesmo, daqui a pouco vai abrir cerveja, já está tudo em casa. Tem algum microfone que pode levar ali rapidinho? Está chegando lá. 3 perguntas só, a gente finaliza, pessoal. Boa noite a todos. Primeira pergunta, na verdade, é uma afirmação. Porque para nós provedores, no caso, eu trabalho com infraestrutura, rompimento, lançamento, rede FTTX, FTTH, nós que somos pequenos, falo em nome de provedores, temos que seguir um padrão, normas técnicas, e as grandes operadoras não seguem. Porque para a gente temos que ter preço diferenciado e para eles não tem. Cortam nossas fibras em operação sem sequer nos informar previamente disso. E se nós pagamos o aluguel do poste para poder utilizar a nossa infraestrutura, eles não têm o dever e a obrigação de zelar pela nossa infraestrutura, até porque pagamos para tal, lançamos o projeto para análise. Nós não temos aqui na CELP, em Recife, em Pernambuco, um setor responsável por cuidar desses detalhes para provedor. Outro detalhe, os postes, eu tenho inúmeros detalhes aqui de postes, que quem causa o grande problema não somos nós provedores, são os roubos de energia elétrica. Então, somos a galinha dos ovos de ouro, e não eles. Por quê? Nós atendemos a grande parcela da população emergente. E outro detalhe, nós pagamos para poder ser fiscalizados. Quando eu pago pela empresa que represento, na verdade, eu sou fiscalizado antes dos irregulares. Isso eu não digo só pela CELP, não, gente. Eu digo pela Anatel. Por quê? Eu tenho inúmeros provedores irregulares, onde hoje eu dou consultoria, que hoje eu não sou mais dono de empresa. E o problema maior que eles me reclamam diariamente é que provedores irregulares estão funcionando e não tem nenhum tipo de fiscalização, nem do CREA, que é o Conselho Regional, não temos fiscalização da CELP, não temos fiscalização da Polícia Federal, que só é acionada após o acionamento da Anatel. Então, se não tem fiscalização, estamos jogados no lixo. E outro detalhe, não temos nenhum representante legislativo para poder legislar a favor de nossa comunidade provedor. Precisamos levantar alguém para poder nos defender. Como é que é o seu nome? Meu nome é Márcio Cantalupo, mas o meu nome conhecido popularmente é Zé Pequeno, porque eu falo mesmo. Já falei, já disse. Então, assim, temos que nos unir.
para poder brigar pelos nossos direitos. Levantar um deputado, um vereador, um deputado federal, temos Marcos Pontes, que é de São Paulo, mas que também nos defende e vai estar aqui, e a gente não tem que abrir mão, não. Nós pagamos muito caro pelo um serviço que não é prestado regularmente a gente. Chegam, a Candic aqui chega, corta o cabo, para tudo de funcionar e vai-se embora. Eles só param realmente quando chega um doido, com o cabelo agitado, de se tu não parar, vai parar os carros tudinho. Aí pronto. O remédio de doido neutro da porta, só que somos empresa, não podemos agir dessa forma. Temos que agir à luz da legalidade. Zé Pequeno, pior que você parece com ele mesmo. Desculpem Parabéns. a sinceridade. Isso foi um desabafo. Acho que foi mais um desabafo do que uma pergunta. Mas você comentou do Marcos Pontes, que ele vai estar vindo aqui amanhã, o nosso querido ministro, ex-ministro, e ele está vindo a meu convite aqui para participar, e ele sai como deputado federal por São Paulo, entendeu? E é exatamente por isso que a gente está levantando essa bandeira. Mas essa dor sua, Zé, é minha. Eu sou provedor em Minas. O poste que o doutor Alain comentou. Eu vou até responder essa pergunta e deixar as outras duas para eles. Isso é um questionamento de todos nós. O poste nunca foi pintado, nunca foi trocado há 50 anos. Então, assim, eles recebem um valor e não fiscalizam e não fazem. Sabe quantos analistas de projeto que tem em Minas Gerais, na CEMIG? Para fiscalizar, para analisar dois, na verdade, para analisar todos os projetos de Minas Gerais. São 853 municípios, mais de 2.000 provedores. Então, o que acontece? Eles querem exigir, querem aumentar valores, mas não tem infraestrutura e nem conhecimento adequado para tomar conta daquele bem. Então, o mesmo desabafo que você teve é o que eu estou tendo agora. Entendeu? Então, assim, se a gente colocar pessoas nossas lá na Câmara dos Deputados, você pode ter certeza que nós vamos brigar por isso aí, vamos chutar a porta. Beleza? Obrigado pela sua pergunta e seu desabafo. Ô, Robson, só para complementar, que eu acho interessante também, como eu falei quando eu estava fazendo a apresentação, nós temos vários atores nessa peça que eles não atuam, ou estão demorando a atuar. A Anatel, a ANEEL, a concessionária que não fiscaliza, o cara que vai lá, coloca o poste, coloca a fibra no poste e não está nem aí, o cara não é regulado, enfim. Mas, pensando esse ponto que você acabou de falar, o mercado ele vai se regular. Na minha opinião, se a gente tem a inércia por um lado, esse mercado ele vai começar a se regular, seja pelas empresas, seja por outros atores que vão começar a chegar para esse cenário. Como eu falei, a prefeitura vai começar a chegar, o PROCON vai começar a chegar. Existe solução. Não dá para a gente ficar no limbo durante mais anos ainda. Então, a minha visão é que, não obstante algumas pessoas não fazerem o seu papel ou demorarem a fazer o seu papel, nós vamos encontrar uma solução para que esse mercado se regule. Também tá. Obrigado, doutor Alain. Quem que é o próximo aí? A pergunta? Oi, boa noite a todos. Sou Davi, né, hoje presidente da Unipros. É um dos provedores. Eu sou também um provedor de Fortaleza, Ceará. A gente está na luta. Além de perguntar, eu queria primeiramente agradecer, né, ao Alain, né, o grande guerreiro aí da gente, viu, que está nos ajudando na nossa luta lá em Fortaleza, no Ceará, né? Queria agradecer também ao Robson, que está aí ajudando aí com a questão da Abramult, né? E outros demais, tá? Alguns políticos também que estão abraçando a causa, né? Como o nosso amigo aqui Zé Pequeno falou, né? A gente tem sim que ir para cima dessa galera. Então, para que todos estejam entendendo, né? Nós estamos lá numa luta grande, mas é grande mesmo com a Enel, né? Hoje nós já tivemos algumas vitórias, né? Como o cancelamento da futura cobrança, que ainda não era cobrança, né? Era uma promessa de cobrança, foi praticamente abolido temporariamente, né? E também a gente, em segundas reuniões, a gente conseguiu reduzir de 6 vezes para 4 vezes o valor da taxa da CTO no poste, né? Que ainda fica inviável o nosso dia a dia, o nosso trabalho, né? E também conseguimos trocar o índice de reajuste do IGPM para o IPCA.
Isso eu considero uma luta muito justa, mas não foi fácil. Foi através de carreatas, através de televisão, de deputados, políticos, mídias, redes sociais, população, tá? E isso a gente tá lá diariamente, né, lutando. E assim, eu queria perguntar a qualquer um que esteja à vontade, inclusive aos advogados, o que é que a gente pode fazer, né, no nosso estado ou no Brasil para que nós consigamos ter êxito, né, nessa nossa luta. O que é que a gente precisa continuar fazendo? União. União é uma das primeiras coisas que nós temos que fazer. E antes de passar a palavra para eles, eu quero te falar, Davi, o seguinte. Ceará é aquela fronteira, o seguinte, se a gente perder essa batalha lá, isso vai virar jurisprudência para o Brasil inteiro. Então, por isso que nós estamos, Abramuti, né, o doutor Alain e demais advogados, tem outros advogados ajudando lá também, a gente está defendendo esse flanco nessa batalha, né, doutor Alain? Porque se a gente perder essa batalha lá, isso vai virar referência para outros estados, outras concessionárias fazer a mesma coisa. E uma coisa você pode ter certeza, se depender de nós, isso não vai acontecer, não. Boa, para trás, nem para pegar impulso! Quer falar, doutor Alain? Quer comentar alguma coisa? Queria falar o seguinte. A pergunta do Davi foi o que a gente precisa fazer para nos preparar ou nos precaver, né? Mas antes, Robson, você colocou muito bem, se a gente perder, por exemplo, no Ceará e for formalizada essa cobrança por CTO, como eu apresentei mais cedo para vocês, vários contratos de várias concessionárias já prevêem a aplicação da cobrança pela CTO. Não tenham dúvidas que eles vão operacionalizar também essa cobrança em vários outros estados, em várias outras localidades. Eu concordo plenamente com você, Robson. Mas, Davi, a união é importante, né? Porque sem união a gente não tem movimento, sem movimento a gente não tem. Mas uma coisa que eu acho que é importante, assim, que me veio de estalo quando você fez essa pergunta, é a preparação. Às vezes, preparar é tão mais importante do que agir. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente porque somos advogados, né? Doutor Nig sabe disso, a gente quer ter subsídios, provas. Então, quando a gente fala em preparação, é preparar, inclusive, para um futuro debate, uma futura discussão. Então, formalizar aquilo que foi dito, não, eles falaram que vão suspender. Tá bom, então me dá aqui uma declaração que eles vão suspender. Ou, foi dito ali, grava lá o que ele falou. Então, preparar para determinados momentos é o que eu acho um dos pontos mais importantes aí para determinadas situações. Mesmo que seja formalizando algum tipo de cobrança. Porque, fazendo um gancho lá no caso da Enel do Ceará, eles comunicaram que iam efetivar a cobrança. Mas se ninguém falasse nada, a cobrança seria efetivada. Mas foi formalizado, eles mandaram um comunicado. Através do comunicado, a gente pôde questioná-los que a cobrança seria indevida. Então, foi feita uma preparação acerca desse comunicado. Foi obtido esse comunicado, inclusive eu lembro que foi apresentado na Câmara, no dia da audiência pública, o comunicado, porque a própria Enel falou, não, mas a gente não vai formalizar essa cobrança. Não, mas tem um comunicado que vocês encaminharam. Então, foi preparado para esse debate. Então, se eu puder deixar alguma dica, alguma coisa, se preparem antes de tomar as medidas, as atitudes. Lógico que tem que ter união, tem que ter organização, mas preparar para o debate. Por quê? No caso lá, não foi formalizado ainda. Mas se eles avisarem que vão cobrar, cabe uma ação judicial antes de que seja feita a cobrança. Ok? Quer comentar? Sim, no meu ponto de vista, a união é importante, a preparação é importante, mas, sobretudo, a regularização. Vocês não podem entrar num pleito sendo devedores. Vocês precisam regularizar também. E todas essas questões que a gente trouxe aqui, está óbvio que a cobrança é abusiva, os contratos
adesivos, contratos leoninos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar. A gente tem que lutar e muitas vezes lutar nos tribunais, porque o arcabouço jurídico foi vastamente explanado aqui, está do lado de vocês. Agora, se cada um ficar com medo, se eu entrar com um processo, depois eu não vou conseguir aprovar um novo projeto, aí de fato a gente não vai conseguir ir em lugar nenhum. Então, primeiro, união, precaução, regularização e ação judicial, porque ninguém pode aceitar o que está sendo cobrado hoje de forma pacífica. Perfeito, viu, Davi? Nigri. Davi, eu vou te falar o seguinte, nós fizemos um movimento lá em Minas, né, que Guilherme, com seu escritório, Silva Vitor, com o escritório deles, participou. Eu acho que nós fomos o Estado que mais entrou na justiça, se eu tiver certo, vocês me corrijam, na justiça contra a concessionária de energia. Você sabe por quê, Davi? O preço de um advogado para nós provedores, não é só isso não, é só um exemplo, tá? Senão vocês vão querer pedir para eles R$1. Não vai atrapalhar meu jabá aí não, Robson. Vamos supor que o preço que eles cobram é R$1. Esse mesmo advogado, para defender isso para o lado deles, às vezes cobra R$50. Se a hora deles aqui é R$1, deles é 50. Você imagina 200 provedores entrando com cada processo contra a concessionária de energia. O que vai acontecer? As horas ali, 5 vezes 50, se multiplicam em milhões. E é um prejuízo muito grande. E sabe o que eu gostaria de ver? Uma ação de cada um desses 200, falando o seguinte, vou pagar isso tudo em juízo, tanto o aluguel de poste, quanto a cobrança da CTO, vou pagar em juízo. Sabe o que vai acontecer, Davi? A cobrança o que a concessionária arrecada, isso é um pensamento meu, tá? O que a concessionária arrecada vai cair a zero. E eles não têm dinheiro, quer dizer, dinheiro eles vão ter para pagar advogado, mas vai mostrar que nós temos união e temos força. Então tem hora que, às vezes, algumas ações têm que ser enérgicas. E a gente tem que mostrar, igual o Guilherme falou aqui, a gente não tem que temer, não. Eles vão aprovar projeto meu. Que folhas, com respeito aqui da palavra. Mas nós temos que brigar e temos que ir para cima. Entendeu? É o meu ponto de vista. O colega aqui, a última aqui, porque senão o pessoal vai bater na gente aqui, que já está em pé lá. A última pergunta aqui, ó. Bem pequenininha, 30 minutos a pergunta dele. Cadê? Pode pegar o meu aqui, ó. Boa noite a todos. Eu sou Renilson, da Speed Telecom, aqui de Pernambuco. Eu acho que uma dúvida grande, eu acho que no Brasil inteiro, a gente já tem um projeto aprovado, só que não estamos sendo cobrados. E a gente fica com medo deles virem cortarem nossos cabos. Essa é a dúvida minha e de muitos provedores aqui em Pernambuco, e eu acho que no Brasil inteiro. E o projeto está aprovado há muitos anos. Essa é a dúvida. O contrato foi gerado? O contrato não foi gerado. Não foi gerado. Só o projeto que foi aprovado. Posso fazer só uma observação com relação a essa questão do corte? Né? Se o projeto foi aprovado, ainda que haja inadimplência, a distribuidora não poderia cortar o cabo. Não poderia desmobilizar a infraestrutura. Somente poderia desmobilizar a infraestrutura por meio de uma intervenção, inclusive administrativa e regulatória. Tá? Então, ela estaria irregular. Não quer dizer que ela não o faça. Né? Mas existem vias judiciais, inclusive vias administrativas, inclusive vias inibitórias para que isso não ocorra. Né? O ideal é que haja um adimplemento e a busca por essa situação, mas a distribuidora ela deve cobrar, assim como existe também a contrapartida por parte do prestador. Infelizmente o que acontece com muitas concessionárias, como já foi bem falado aqui, é uma desorganização interna muito grande das concessionárias, seja porque não tem mão de obra, seja porque é desorganizada mesmo, ou enfim, às vezes não olha para o poste como uma fonte de renda considerável. Tá? A gente tem vários casos nesse sentido. O que eu posso te aconselhar a fazer? Você tem que buscar pagar isso em juízo. Tá? Entrar com uma ação judicial e fazer o depósito dos valores que já foram aprovados. Seu projeto já está aprovado. A questão é que você não consegue fazer os pagamentos, porque ele não te cobra. Se ele não te cobra, algum momento ele vai te cobrar isso. Com correção, com juros que seja, e aí a conta pode ficar salgadinha, né? Porque
a moeda do provedor é fibra. E vocês a maioria dos provedores trocam valores até mesmo de compartilhamento, referência de contratos que deveriam ter sido pagos por fibra. Então tem que entrar com uma ação judicial, pedir para que seja feita a expedição do boleto, ou pagar em juízo, mas expedir o boleto pela companhia e pedir para que seja, inclusive, fomentado a continuidade da relação jurídica. Você já tem contrato, você falou que não tem contrato. Então, na mesma ação, pedindo também para que seja celebrado o contrato e determinado o pagamento. Ok? Ok, obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer vocês. Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, porque esse tema, você está chegando agora, esse é um tema de 6 horas, tá? Doutor Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Guilherme Nigri, doutor Alain, obrigado, dois advogados excelentes que nos representam aí no país afora. E a nossa luta não é fácil não, pessoal, mas nós vamos para cima. Obrigado, boa noite a vocês. Obrigado, pessoal. E até amanhã.